Bruno desconfiava da empregada que cuidava do seu filho com síndrome de Down. Ele instalou câmeras escondidas. Quando viu as gravações, suas mãos tremeram. A mulher estava de joelhos, de braços abertos, e seu filho caminhava até ela sorrindo como nunca tinha sorrido. Bruno ainda sentia o aperto no peito enquanto assistia a cena pela 10ª vez. Ele pausou o vídeo, voltou, pausou de novo. Não conseguia acreditar. Passou a mão pelo rosto e percebeu que estava chorando. Há quanto tempo não chorava? Desde o dia em que a esposa morreu, talvez, ou desde o dia em que descobriu que o filho tinha síndrome de Down e sentiu medo, um medo terrível de não saber como lidar com aquilo. Ele sempre achou que amava o menino, mas agora, vendo aquelas imagens, percebeu que nunca tinha realmente olhado para ele, nunca tinha se ajoelhado, nunca tinha aberto os braços daquele jeito. A mulher na tela fazia tudo isso com uma naturalidade que parecia impossível. Ela não tinha dinheiro, não tinha estudo, mas tinha algo que ele nunca teve. Ela sabia amar sem medo. Bruno levantou da cadeira do escritório, trancou a porta e voltou a sentar porque as pernas estavam fracas. Ele clicou em outro arquivo de vídeo. Este era de 2 dias atrás. A câmera da cozinha mostrava Clarice preparando o almoço com o pequeno João sentado no chão brincando com panelas. Ela cantava baixinho enquanto cortava legumes. Bruno aumentou o volume e ouviu a voz dela pela primeira vez com atenção. "João, olha aqui, olha o que a tia trouxe para você." Ela tirou do bolso do uniforme um carrinho pequeno de plástico vermelho, nada caro, provavelmente comprado em alguma loja de bairro, mas o menino se iluminou. Ele bateu palmas e tentou levantar. Caiu sentado de novo e riu. Clarice largou a faca, limpou as mãos no avental e foi até ele. Vem que eu te ajudo, você consegue." Ela segurou as mãozinhas dele e ergueu devagar. João ficou em pé balançando e ela segurou firme. "Isso, meu amor, você é forte. Olha só como você é forte." Bruno sentiu um nó na garganta. Ele nunca tinha chamado o filho de amor. Nunca tinha dito que ele era forte. Na verdade, ele mal falava com João. Deixava tudo nas mãos das babás que contratava e demitia todo mês porque nenhuma ficava. Todas reclamavam que o menino era difícil, que gritava, que cuspia, que se jogava no chão. Mas com Clarice, ele não fazia nada disso. Com ela, João era outra criança. Bruno avançou o vídeo e viu a hora do almoço. Clarice sentou João na cadeirinha e começou a dar comida na boca dele com paciência. O menino cuspia, ela limpava e oferecia de novo sem se irritar. "Não gosta dessa, né? Tudo bem, vamos tentar essa aqui." Ela pegou outra colher com cenoura e fez um barulhinho engraçado. João abriu a boca e comeu. Bruno lembrou das últimas vezes que tentou alimentar o filho. Ele não teve paciência. Depois de 3 tentativas, chamou a empregada e saiu da cozinha. Ele sempre achou que o problema era João, que o menino era teimoso, difícil, mas agora percebeu que o problema sempre foi ele. Clarice não tratava João como um peso. Ela tratava como gente, como alguém que merecia ser visto. Bruno fechou o vídeo e abriu outro, este da sala de estar gravado na noite anterior. Eram quase 9 horas. Clarice deveria ter ido embora fazia tempo, mas ela ainda estava ali. João estava deitado no sofá chorando, um choro baixo e cansado. Ela sentou ao lado dele e colocou a mão na testa. "Você tá quentinho, né, meu filho? Deixa eu pegar o remédio." Ela saiu de quadro e voltou com um copo de água e um comprimido. Ajudou João a sentar e deu o remédio na boca dele. "Engole devagar, isso, muito bem." Ela deitou o menino de novo e ficou ali parada olhando para ele. Depois se levantou, pegou um cobertor que estava na poltrona e cobriu João com cuidado. Ela ajeitou o cabelo dele, passou a mão na bochecha e ficou ali mais alguns minutos só olhando, como se estivesse checando se ele estava respirando direito. Bruno percebeu que ela não fez aquilo porque era paga para isso. Ela fez porque queria, porque se importava de verdade. Ele nunca tinha visto ninguém olhar para o filho dele daquele jeito, nem mesmo ele.
Clarice pegou o celular do bolso, olhou a tela e depois guardou de novo. Ela suspirou, olhou para o relógio na parede e depois voltou a olhar para João. Ficou ali sentada no chão ao lado do sofá, encostou a cabeça no braço do móvel e fechou os olhos por um segundo. Parecia exausta. Bruno deu zoom na imagem e viu as olheiras no rosto dela, os ombros caídos, as mãos trêmulas. Ela estava cansada, mas não ia embora. Não ia deixar João sozinho enquanto ele estivesse doente. Nesse momento, Bruno apertou pause e se levantou da cadeira. Ele foi até a janela do escritório e olhou lá para fora. A cidade estava iluminada, tudo tão distante, tão frio. Ele tinha construído um império, tinha empresas em 3 estados, tinha dinheiro para comprar o que quisesse, mas não tinha nada do que realmente importava. Ele tinha falhado como pai, tinha falhado como homem. A esposa morreu no parto e ele culpou João por isso. Nunca disse isso em voz alta, mas sempre sentiu, sempre olhou para o menino e viu a mulher que perdeu, a dor que não conseguia superar. Por isso contratava babás. Por isso deixava outras pessoas cuidarem, porque não suportava olhar para o filho e lembrar do que tinha perdido. Mas Clarice não sabia de nada disso. Ela só via João, um menino que precisava de carinho, e ela deu sem pedir nada em troca. Bruno voltou para o computador e abriu mais um vídeo. Este era da manhã daquele mesmo dia. Clarice tinha acabado de chegar. Ela entrou pela porta da cozinha, usando o uniforme, deixou a bolsa velha em cima da mesa e foi direto para o quarto de João. A câmera do corredor mostrou ela entrando no quarto e poucos segundos depois, saindo com o menino no colo, ele estava de pijama ainda com o cabelo bagunçado e agarrado no pescoço dela como se fosse a pessoa mais importante do mundo. "Bom dia, meu príncipe. Dormiu bem?" João não respondeu, mas encostou a cabeça no ombro dela. Clarice beijou a testa dele e desceu as escadas com cuidado. "Vamos tomar café, né? A tia fez aquele pão que você gosta." Ela levou João até a cozinha, sentou ele na cadeira e começou a preparar o café da manhã. Bruno reparou em cada detalhe, na forma como ela cantarolava enquanto mexia na panela, na forma como olhava para trás a cada minuto para checar se João estava bem, na forma como sorria quando o menino batia a colher na mesa. Ela não estava ali por obrigação, estava porque queria, porque aquilo fazia sentido para ela. Bruno nunca tinha tomado café da manhã com o filho. Ele sempre saía cedo para o escritório, deixava tudo organizado e ia embora. Voltava só à noite, quando João já estava dormindo. Quantas vezes ele tinha segurado o filho no colo, quantas vezes tinha dado comida na boca dele, quantas vezes tinha simplesmente sentado no chão e brincado junto. A resposta era nenhuma. Ele não fazia nada disso. Ele achou que dar dinheiro, dar conforto, dar uma casa grande era suficiente, mas não era. Criança não precisa de casa grande, precisa de presença, de olhar nos olhos, de sentir que importa. Bruno pausou o vídeo de novo e apoiou os cotovelos na mesa, escondeu o rosto nas mãos e respirou fundo. Ele estava destruído por dentro, a culpa pesava tanto que mal conseguia respirar. Como tinha sido capaz de ignorar o próprio filho daquele jeito? Como tinha sido tão covarde, tão egoísta? Ele teve medo de amar João porque amar doía, porque amar significava aceitar que a esposa não ia voltar, que a vida tinha mudado e ele precisava mudar junto. Mas ele não mudou, ele fugiu. Se escondeu atrás do trabalho, do dinheiro, das reuniões intermináveis. Deixou o filho nas mãos de estranhos e achou que estava tudo bem, que bastava pagar bem. Mas não bastava, nunca ia bastar. João não precisava de babás, precisava do pai, e ele não estava lá. Bruno limpou os olhos e voltou a mexer no computador. Ele tinha mais de 50 arquivos de vídeo gravados, assistiu a maioria deles nas últimas 3 horas. Via Clarice dando banho em João, trocando a roupa dele, escovando os dentes, colocando para dormir, lendo historinhas que ela mesma inventava porque não tinha livro em casa. Via ela consolando o menino quando ele chorava, brincando quando ele ria, segurando a mão dele quando ele tinha medo.
Ela fazia tudo que um pai deveria fazer, tudo que ele nunca fez. E o pior de tudo era que Bruno tinha desconfiado dela, tinha colocado câmeras escondidas, porque achou que ela ia fazer algo errado, que ia machucar João, roubar alguma coisa, sei lá o quê. Ele olhou para aquela mulher simples, de uniforme puído, e viu uma ameaça, quando na verdade ela era a única coisa boa que tinha acontecido na vida do filho dele. Bruno tinha sido um idiota, um cego, um pai ausente que não merecia o perdão de ninguém. Mas ele ia tentar de tudo para consertar aquilo, para ser pelo menos metade do que Clarice era. Ele olhou para o relógio. Eram quase 11 da noite. Clarice já tinha ido embora fazia horas. João devia estar dormindo no quarto. Bruno saiu do escritório e subiu as escadas devagar. Cada degrau pesava toneladas. Ele chegou no quarto do filho e abriu a porta com cuidado. A luz do abajur estava acesa. O quarto estava arrumado, cheirando a lavanda, e João dormia tranquilo na cama com um ursinho de pelúcia nos braços. Bruno entrou e ficou parado ali olhando. O menino parecia tão pequeno, tão frágil, tão perfeito. Ele se aproximou da cama e sentou na beirada, estendeu a mão e tocou o cabelo de João. Era macio, quentinho. O menino se mexeu, mas não acordou. Bruno sentiu vontade de pegar ele no colo, de abraçar, de pedir desculpas, mas não fez nada disso. Não sabia como. Tinha esquecido, ou talvez nunca tinha aprendido. Ficou ali sentado por alguns minutos, só olhando, tentando gravar aquela imagem na memória, tentando sentir o que deveria ter sentido desde o começo. Depois se levantou, cobriu João direito, apagou o abajur e saiu do quarto. Desceu as escadas e foi direto para a cozinha. Pegou um copo de água e bebeu tudo de uma vez. Estava com a cabeça explodindo, com o peito doendo, com vontade de gritar. Ele apoiou as mãos na pia e ficou parado ali pensando no que fazer, como consertar tudo aquilo. Pensou em conversar com Clarice, em agradecer, em pedir ajuda, mas o orgulho ainda gritava dentro dele, dizendo que ele não precisava de ninguém, que podia resolver sozinho. Mas ele sabia que não podia, sabia que tinha falhado miseravelmente e que precisava de ajuda urgente, precisava aprender a ser pai, precisava de Clarice. Bruno voltou para o escritório e continuou assistindo os vídeos. Ele não conseguia parar. Cada gravação mostrava algo novo, algo que ele tinha perdido, algo que deveria ter vivido. Viu Clarice ensinando João a segurar o lápis, a desenhar círculos tortos no papel. Ela comemorava cada rabisco como se fosse uma obra de arte. "Olha que lindo, João! Você desenhou sozinho, que orgulho!" Ela colava os desenhos na geladeira com ímãs coloridos, transformava a cozinha num museu das conquistas do menino. Bruno nunca tinha reparado naqueles desenhos. Passava direto por eles todo dia sem olhar, sem perceber que ali estava o esforço do filho tentando se comunicar, tentando mostrar que existia. Ele abriu outro arquivo, este da hora do banho. Clarice enchia a banheira com água morna, testava a temperatura com o cotovelo, colocava patinhos de borracha flutuando. "Olha, João, os patinhos vieram te fazer companhia." Ela tirava a roupa do menino com cuidado, fazia cócegas na barriga dele. João ria, aquele riso gostoso de criança feliz. Bruno nunca tinha dado banho no filho, sempre achou que era trabalho de empregada, que ele tinha coisas mais importantes para fazer. Que coisas mais importantes? Ele se perguntou agora. Que reunião, que contrato, que negócio era mais importante que dar banho no próprio filho? Nenhum. A resposta era nenhum. Mas ele tinha desperdiçado anos achando o contrário. Clarice colocava João dentro da banheira, segurava ele com firmeza para não escorregar, pegava a esponja macia e ensaboava o corpinho dele devagar. "A água tá boa, né, meu amor? Você gosta de tomar banho com os patinhos." Ela lavava o cabelo dele, fazia espuma, moldava penteados malucos com o shampoo e mostrava no espelho. "Olha você, tá parecendo um rockstar." João batia na água, espirrava na cara dela. Ela fingia que estava brava, mas ria junto.
Bruno percebeu que tomar banho não era só limpar o corpo. Era um momento de conexão, de brincadeira, de amor. Clarice transformava tudo em amor. Até as tarefas mais simples viravam demonstração de carinho. Ele fechou esse vídeo e abriu o próximo. Era da hora de dormir. Clarice carregava João escada acima, já de pijama limpo, cheirando a sabonete infantil. Ela entrava no quarto, acendia apenas o abajur, criava uma luz suave e aconchegante. Deitava João na cama, cobria até o peito, ajeitava o travesseiro. Vamos dormir, né, que amanhã tem mais brincadeiras. Ela sentava na beirada da cama e começava a contar uma história. Não lia de livro, inventava. Era uma vez um menino muito corajoso chamado João. Ele morava num castelo bem grande e tinha um coração enorme. Bruno ouviu cada palavra e percebeu que ela colocava o próprio filho como herói das histórias. Fazia ele se sentir especial, importante, amado. João ia fechando os olhos devagar, a boquinha entreaberta, a respiração ficando mais lenta. Clarice continuava falando baixinho até ter certeza que ele tinha dormido. Depois ficava ali mais um pouco, só olhando. Passava a mão no cabelo dele com delicadeza, como se estivesse abençoando. Dorme bem, meu príncipe. Ela sussurrava antes de sair do quarto, deixando a porta entreaberta para ouvir se ele acordasse. Bruno sentiu uma dor física no peito. Ele nunca tinha colocado o filho para dormir, nunca tinha contado uma história. Nunca tinha ficado ali só olhando até ter certeza que estava tudo bem. Ele sempre estava ocupado demais, cansado demais, distante demais. E João crescia sem pai, crescia sozinho numa casa cheia de gente, mas vazia de afeto. Até Clarice chegar. Ela tinha entrado na vida deles fazia apenas 2 meses. Foi contratada para limpar a casa, mas acabou preenchendo o vazio que existia ali. Bruno lembrou do dia que ela apareceu, uma mulher de uns 30 e poucos anos, magra, com olhar cansado, mas gentil, pedindo uma oportunidade. Senhor, eu preciso trabalhar, tenho experiência com limpeza, faço tudo direitinho, sou honesta. Ela falou na porta da casa, segurando um currículo escrito à mão em papel pautado. Bruno mal olhou para ela, estava atrasado para uma reunião, acenou para a governanta resolver aquilo e saiu. Foi a governanta que contratou Clarice, que mostrou a casa, que explicou as tarefas. Mas logo na primeira semana, a governanta percebeu que Clarice tinha um jeito especial com João, o menino que nenhuma babá aguentava, que fazia todo mundo desistir, simplesmente se acalmava perto dela. Senhor Bruno, a Clarice tem um dom com a criança. O João fica quietinho quando ela está por perto. A governanta comentou um dia. Bruno apenas deu de ombros, não deu importância, achou que era exagero. Mas com o tempo, até ele percebeu a diferença. A casa estava mais silenciosa. João não chorava mais o tempo todo. As babás pararam de pedir demissão. Ele devia ter ficado grato, devia ter valorizado aquilo, mas em vez disso começou a desconfiar. Por que João se acalmava com ela? O que ela fazia quando ninguém estava olhando? Será que ela dava remédio escondido? Será que ela batia no menino quando ele chorava? A cabeça de Bruno criou 1000 teorias absurdas, alimentadas pelo próprio medo de admitir que uma empregada estava fazendo o trabalho que deveria ser dele. Por isso, instalou as câmeras. Por isso, começou a espiar. Por isso, passou a última semana gravando cada movimento dela. E agora, assistindo tudo, ele queria desaparecer de vergonha. Bruno abriu mais um vídeo. Este era de uma tarde de chuva. Clarice tinha terminado a limpeza e estava sentada no chão da sala com João. Ela tinha espalhado brinquedos ao redor e brincava junto. Cadê o cachorrinho, João? Você consegue achar? Ela pegava um cachorrinho de pelúcia e escondia atrás das costas. João ria e apontava. Achou, você é esperto demais. Ela abraçava ele, enchia de beijo. Ele se contorcia de tanto rir. Bruno percebeu que ela não brincava por obrigação. Ela brincava porque gostava, porque se divertia, porque amava estar ali.
Ela não olhava para o relógio toda hora querendo que o expediente acabasse. Ela se entregava de verdade, estava presente de corpo e alma. Bruno nunca tinha brincado com o filho. Achava que brincar era perda de tempo, coisa de criança. Ele era um homem importante, um empresário. Não tinha tempo para ficar no chão empurrando carrinhos. Mas olhando aquela cena percebeu que tinha perdido tudo. Tinha perdido os sorrisos, as risadas, os abraços, os momentos que nunca mais iam voltar. João não ia ser criança para sempre. Um dia ia crescer. E quando crescesse ia lembrar da tia Clarice que brincou com ele. Não do pai que nunca esteve lá. Bruno fechou o computador e apoiou a cabeça na mesa. Ele chorou de novo. Dessa vez, sem segurar, sem esconder. Chorou por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha desperdiçado, por tudo que podia ter sido diferente. Chorou pela esposa que morreu, pelo filho que negligenciou, pelo homem que se tornou. Chorou até não ter mais lágrimas. Até a respiração ficar presa, até o corpo doer inteiro. Quando finalmente conseguiu parar, já era madrugada. Ele olhou para o relógio e viu que eram quase 3 da manhã. Levantou da cadeira, lavou o rosto no banheiro do escritório, olhou para a própria imagem no espelho. Estava irreconhecível, olhos inchados, rosto marcado, cabelo bagunçado. Parecia um homem derrotado, e era exatamente isso que ele era. Mas derrota não precisava ser o fim, podia ser o começo. Bruno secou o rosto, respirou fundo e tomou uma decisão. Ia mudar, ia ser diferente, ia recuperar o tempo perdido. Não sabia como, não sabia se conseguia, mas ia tentar, ia dar tudo de si para ser o pai que João merecia. E ia começar no dia seguinte. No dia seguinte, Bruno acordou cedo, tomou banho, vestiu uma roupa casual, jeans e camiseta, nada de terno. Desceu para a cozinha antes das 7. Queria estar lá quando Clarice chegasse. Queria ver a rotina dela de perto. Queria entender como ela fazia aquilo tudo parecer tão fácil. Às 7h15, a porta da cozinha se abriu e Clarice entrou. Ela parou assim que viu Bruno sentado à mesa. "Bom dia, senhor." A voz dela estava tensa, ela parecia assustada, provavelmente achando que tinha feito algo errado, que ia ser demitida, que as câmeras tinham sido descobertas. Bruno se levantou rápido e fez um gesto com a mão. "Bom dia, Clarice. Por favor, continua. Faz o que você sempre faz. Eu só vim tomar um café." Ela hesitou, mas assentiu. Deixou a bolsa no canto e foi até a geladeira. Bruno ficou sentado observando. Ela tirou ovos, pão, manteiga, leite, organizou tudo na bancada com movimentos precisos, rápidos. Acendeu o fogo, colocou a frigideira, quebrou os ovos. Enquanto fritava, ela olhou para o relógio e depois para a porta. "O João ainda está dormindo?" Bruno perguntou, tentando parecer natural. "Sim, senhor. Ele acorda por volta das 8. Eu subo para acordar ele daqui a pouco." Ela virou os ovos na frigideira e colocou 2 fatias de pão para torrar. Bruno queria falar, queria dizer tudo o que tinha visto, tudo o que tinha sentido, mas as palavras não saíam. Ele ficou ali em silêncio enquanto ela preparava o café. Colocou tudo na mesa, 2 pratos, 2 xícaras. "Senhor, quer que eu sirva?" Ela perguntou, ainda tensa. "Não, obrigado, pode sentar." Bruno disse e fez um gesto para a cadeira na frente. Clarice arregalou os olhos. "Senhor? Senta, por favor." Ela sentou devagar, com as mãos no colo, olhando para baixo. Bruno serviu café na xícara dela e depois na dele. Empurrou o prato de pão para frente dela. "Come." "Senhor, eu já tomei café em casa." "Clarice, eu preciso conversar com você." Ela levantou os olhos e Bruno viu medo ali. Medo de ser demitida. Medo de perder o emprego. Medo de ter feito algo errado. Ele respirou fundo. "Eu vi as câmeras." Clarice empalideceu. Abriu a boca, mas não disse nada. As mãos começaram a tremer. "Eu instalei câmeras pela casa toda porque eu desconfiei de você. Eu achei que você ia fazer algo errado com o João."
Bruno falou devagar. Cada palavra doía, queimava a garganta. Mas eu vi tudo. Eu vi como você cuida dele, como você trata ele, como você ama ele. A voz dele falhou. Ele precisou parar para respirar. E eu percebi que eu nunca fiz nada disso. Eu nunca fui um pai de verdade para o meu filho. Clarice baixou os olhos de novo. As mãos tremiam tanto que ela precisou segurar uma na outra. Senhor, eu só faço o meu trabalho. Não, Clarice, você faz muito mais que isso. Bruno se inclinou para frente, tentando fazer ela entender. Você dá amor, você dá atenção, você dá tudo que ele precisa, e eu não sei como agradecer por isso. Ela limpou uma lágrima que escorreu no rosto. Tentou se recompor, mas não conseguiu. O João é um menino especial, Senhor. Ele merece ser amado. Ele merece ter alguém que olhe para ele e veja o quanto ele é incrível. Eu sei disso agora. Bruno sentiu a voz quebrar, o nó na garganta apertar. E eu queria te pedir uma coisa, se você aceitar. Ela olhou para ele esperando, os olhos cheios de lágrimas. Me ensina. As palavras saíram num sussurro rouco. Me ensina a ser pai, me ensina a cuidar dele, me ensina a fazer o que você faz, porque eu não sei, eu nunca soube e eu preciso aprender antes que seja tarde demais. Clarice ficou em silêncio por alguns segundos. A respiração estava irregular. Ela limpou o rosto com as mãos e olhou para Bruno com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Era tristeza misturada com compaixão, com esperança. Senhor, não precisa aprender nada. O Senhor só precisa estar presente, só isso. Só olhar para o João e ver ele de verdade. Não ver a síndrome, não ver a dificuldade, só ver o menino que ele é. Mas eu não sei como fazer isso, Bruno admitiu. A voz saiu quebrada, vulnerável. Então eu vou te mostrar, ela disse e pela primeira vez sorriu, um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Naquele momento, João apareceu na porta da cozinha de pijama listrado, com o cabelo loiro bagunçado, esfregando os olhos com as mãozinhas. Ele viu Clarice e o rosto dele se iluminou. Ele correu até ela com os bracinhos abertos. Ela abriu os braços e pegou ele no colo. O menino se aconchegou no pescoço dela como sempre fazia. Bom dia, meu amor, como você dormiu? Ela beijou a bochecha dele. João sorriu, mas não falou. Ele era uma criança de poucas palavras. A síndrome dificultava a fala, mas os gestos dele diziam tudo. Ele apontou para o pai e Clarice olhou para Bruno. Depois olhou para João de novo. Vai lá, vai cumprimentar seu pai. Ele está esperando você. Ela disse baixinho e empurrou João na direção de Bruno com delicadeza. O menino hesitou, olhou para o pai com aqueles olhos grandes, azuis e confusos. Ele não estava acostumado com aquilo. O pai nunca estava lá de manhã, nunca tomava café com ele. Bruno sentiu o coração apertar. Ele abriu os braços devagar, imitando exatamente o que tinha visto Clarice fazer nos vídeos. Vem, João, vem com o papai. A voz dele saiu trêmula, mas firme, carregada de uma emoção que ele não sabia que tinha. João deu 2 passos pequenos, parou, olhou para trás para Clarice como se pedisse permissão, como se perguntasse se era seguro. Ela acenou com a cabeça, incentivando, o sorriso dela era encorajador. Vai lá, seu pai está te esperando. João virou e caminhou até Bruno devagar, com aqueles passinhos curtos e inseguros típicos de uma criança com síndrome de Down. Quando chegou perto, Bruno segurou ele pelos bracinhos e ergueu, colocou no colo com cuidado e abraçou pela primeira vez em meses, talvez pela primeira vez de verdade na vida. O menino ficou tenso no começo, o corpo rígido, não sabia como reagir. Mas depois relaxou aos poucos, encostou a cabecinha no ombro do pai e ficou quieto. Bruno fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Ele apertou o filho nos braços com delicadeza, com medo de machucar, com medo de estragar aquele momento. Desculpa, meu filho. Desculpa por tudo. O papai errou muito.
Mas eu prometo que vou consertar, eu prometo que vou estar aqui a partir de agora. João permaneceu no colo do pai por alguns minutos. Foi a primeira vez que Bruno sentiu o peso real daquele corpinho pequeno, a respiração calma, o calor da pele. Quando o menino finalmente se afastou e olhou para o rosto dele, Bruno viu algo diferente nos olhos do filho. Não era medo, não era confusão, era curiosidade. João levantou a mãozinha e tocou o rosto do pai. Passou os dedos pela barba por fazer. Bruno segurou aquela mãozinha e beijou. Papai te ama, você sabia? Ele sussurrou, a voz ainda embargada. João não respondeu, mas sorriu. Aquele sorriso pequeno e tímido que iluminou o rosto inteiro. Clarice observava tudo da outra ponta da mesa. Ela limpou os próprios olhos discretamente e se levantou. Vou preparar o café do João, ela disse e foi para a bancada. Bruno continuou ali sentado com o filho no colo, sem saber bem o que fazer, mas não querendo soltar. Ele olhou para Clarice e viu ela pegando frutas, cortando banana em rodelas pequenas, colocando num pratinho colorido. Clarice, Bruno chamou. Ela virou. Eu vou ficar em casa hoje. Quero passar o dia com ele. Você pode me ensinar a rotina? Ela pareceu surpresa, mas assentiu. Claro, senhor. E para de me chamar de senhor. Me chama de Bruno, ele pediu. Ela hesitou, mas concordou. O café da manhã foi diferente de tudo que Bruno já tinha vivido. Ele sentou João na cadeirinha alta e Clarice mostrou como dar a comida na boca dele, como esperar ele mastigar, como limpar quando ele cuspia. Não fica nervoso se ele não quiser comer logo, é normal. Criança é assim, tem que ter paciência. Ela explicou enquanto Bruno segurava a colher tremendo de nervosismo. João abriu a boca e aceitou a primeira colherada de Bruno. Mastigou devagar e engoliu. Bruno sentiu uma alegria absurda, como se tivesse conquistado o mundo. Ele comeu, ele falou sorrindo, feito bobo. Clarice riu. Comeu? Você está indo bem? Eles passaram a manhã inteira juntos, Clarice ensinando e Bruno aprendendo. Ela mostrou como trocar a fralda, como escolher a roupa, como escovar os dentes de João sem ele morder a escova. Mostrou como brincar no chão, como empilhar blocos de montar, como fazer barulhos engraçados que faziam o menino rir. Bruno fazia tudo com uma dedicação quase desesperada. Anotava mentalmente cada detalhe, cada gesto, cada palavra. Ele queria gravar aquilo tudo, queria ser capaz de fazer sozinho, queria provar para si mesmo que conseguia. Na hora do almoço, João estava cansado e irritado. Ele começou a chorar e se jogar para trás na cadeira. Bruno entrou em pânico, olhou para Clarice pedindo socorro. O que eu faço? Pega ele no colo, abraça. Ele só está cansado, precisa de aconchego. Ela orientou. Bruno pegou João no colo. O menino esperneou no começo, mas Bruno segurou firme, não apertando, só segurando com firmeza. Começou a balançar de um lado para o outro, imitando o que tinha visto Clarice fazer. Calma, filho, tá tudo bem, papai tá aqui. Ele repetiu várias vezes, a voz baixa e calma. João foi se acalmando aos poucos. O choro diminuiu até virar só um fungado. Ele encostou a cabeça no ombro do pai de novo e fechou os olhos. Bruno olhou para Clarice com uma expressão de alívio e orgulho. Consegui, ela sorriu. Conseguiu. Você é um pai natural, só precisava tentar. Eles colocaram João para dormir depois do almoço. Clarice subiu com Bruno para o quarto do menino. Mostrou como fechar as cortinas para deixar o quarto escuro, como ligar o ventilador no modo silencioso, como cobrir João até a cintura. Agora você fica aqui uns minutinhos até ele dormir de verdade. Às vezes ele acorda e fica assustado se não tem ninguém. Ela sussurrou. Bruno sentou na cadeira ao lado da cama. Clarice saiu e fechou a porta devagar. Ele ficou ali olhando o filho dormir, o peito subindo e descendo, a boquinha entreaberta, as mãozinhas relaxadas. Era a coisa mais linda que ele já tinha visto, como tinha demorado tanto para perceber isso. Ficou ali por quase 40 minutos, só olhando, só sentindo, só existindo naquele momento.
Quando desceu de volta para a cozinha, Clarice estava lavando a louça. Ela olhou para ele. Dormiu, dormiu. Bruno encostou na bancada. Clarice, eu preciso te contar uma coisa. Ela desligou a torneira e se virou, secando as mãos no pano de prato. Quando a mãe do João morreu, eu entrei em desespero. Não foi só a dor de perder ela. Foi o medo de ficar sozinho com um bebê que eu não sabia cuidar. Um bebê que tinha uma condição que eu não entendia. Ele pausou, respirou fundo. E quando os médicos confirmaram que ele tinha síndrome de Down, eu senti uma culpa enorme, como se fosse minha responsabilidade, como se eu tivesse falhado de alguma forma. Clarice ouvia em silêncio, sem interromper. Eu comecei a evitar ele. Eu pagava pessoas para cuidar porque eu não conseguia olhar para o João sem lembrar de tudo que eu tinha perdido, sem sentir medo de não ser suficiente. A voz dele falhou. Eu fui um covarde. Eu abandonei meu filho quando ele mais precisava de mim, e eu vou carregar essa culpa para o resto da vida. Clarice deu um passo na direção dele. Bruno, todo mundo erra, todo mundo tem medo. O que importa é o que você faz depois de perceber o erro. Mas eu demorei demais para perceber. Não importa, você percebeu e agora você está aqui, está tentando, está aprendendo. Isso já é mais do que muita gente faz. Ela colocou a mão no braço dele. O João não precisa de um pai perfeito, ele precisa de um pai presente, e você está sendo isso hoje. Bruno sentiu os olhos encherem de novo. Eu não sei se consigo fazer isso todo dia. Eu não sei se sou forte o suficiente. Você é... Eu vi a forma como você segurou ele hoje, como você olhou para ele, como você se importou. Isso não se ensina, isso já está dentro de você, só estava escondido. Bruno segurou a mão dela. Obrigado. Obrigado por não ter desistido dele. Obrigado por ter dado o amor que eu não dei. Eu não fiz nada demais. Eu só amei ele porque ele merece ser amado. Ela disse com simplicidade. Eles ficaram ali em silêncio por alguns segundos. Depois, Clarice voltou para a pia e continuou lavando a louça. Bruno foi para a sala e sentou no sofá. Ele pegou o celular e cancelou todas as reuniões da semana. Mandou um e-mail para o escritório avisando que ia trabalhar de casa pelos próximos dias. Ele precisava daquele tempo, precisava estar ali, precisava recuperar o que tinha perdido. Nos dias seguintes, Bruno não saiu de casa, ele acompanhou Clarice em cada tarefa, em cada momento com João, aprendeu a dar banho, a trocar roupa, a fazer dormir, a brincar, a consolar. Aprendeu que ser pai não era sobre fazer tudo certo, era sobre estar presente, sobre tentar, sobre amar, mesmo quando era difícil. E era difícil. João tinha dias ruins, dias em que chorava sem parar, dias em que se jogava no chão e gritava, dias em que não queria comer, não queria dormir, não queria nada. Nesses dias, Bruno sentia vontade de desistir, de chamar alguém para resolver, mas não fazia isso. Ele respirava fundo, pegava o filho no colo e ficava ali, segurando, balançando, cantando baixinho músicas que nem sabia direito. E funcionava. João se acalmava, não sempre rápido, mas sempre acabava se acalmando. Clarice observava tudo de longe. Ela continuava fazendo as tarefas da casa, mas agora dividia a responsabilidade de João com Bruno. Ela o orientava quando ele tinha dúvida, mas deixava ele fazer, deixava ele errar, deixava ele aprender. Você está se saindo bem, ela disse uma noite quando estavam colocando João para dormir juntos. Bruno tinha acabado de contar uma história inventada sobre um menino corajoso que voava pelo céu. João tinha dormido no meio da história, a boquinha aberta, roncando baixinho. Eu tô tentando, Bruno respondeu ajeitando o cobertor. E tá conseguindo. Olha como ele dorme tranquilo agora. Ele sabe que você tá aqui. Ele se sente seguro. Bruno olhou para ela. A luz do abajur iluminava o rosto dela de um jeito suave. Ela parecia cansada, mas feliz. Clarice, você já pensou em ter filhos? Ela desviou o olhar. Já, mas não deu certo. Por quê?
Eu fui casada há alguns anos atrás. A gente tentou ter filhos, mas eu não conseguia engravidar. Fiz tratamento, gastamos tudo o que tínhamos, mas não deu certo. Ela falou com a voz baixa. Meu marido desistiu de mim. Disse que eu era incompleta, que não servia para nada. Me largou e foi embora. Bruno sentiu raiva daquele homem que ele nem conhecia. Ele era um idiota. Era. Ela concordou com um sorriso triste. Mas eu superei. Eu percebi que não preciso ter filhos para amar crianças. Eu posso cuidar, posso dar carinho, posso fazer diferença, e é isso que eu faço. Você faz muito mais que isso. Você salvou meu filho. Você me salvou. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, Bruno viu algo diferente ali. Não era só compaixão, não era só gentileza. Era algo mais profundo, algo que ele não sabia nomear. Eles desceram juntos para a cozinha, Clarice preparou chá, eles sentaram à mesa e conversaram por horas sobre a vida, sobre dores, sobre sonhos. Bruno descobriu que ela morava sozinha num apartamento pequeno do outro lado da cidade, que acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até chegar na casa dele, que trabalhava de segunda a sábado e nos domingos visitava a mãe doente. Descobriu que ela gostava de ler, que pegava livros emprestados na biblioteca pública, que sonhava em um dia fazer faculdade de pedagogia, mas nunca tinha tido dinheiro. Descobriu que ela era sozinha no mundo, mas não era vazia. Ela era cheia de amor, cheia de vontade de viver, cheia de esperança. E quanto mais ele conhecia, mais ele se encantava. Não era atração física, não era paixão. Era algo mais profundo, era admiração, era respeito, era reconhecimento de que aquela mulher era especial, era rara, era alguém que ele queria ter por perto. As semanas foram passando e a rotina foi se ajustando. Bruno começou a trabalhar de casa, fazia reuniões por vídeo, assinava documentos digitalmente, delegava mais para os sócios. Ele percebeu que não precisava estar fisicamente no escritório o tempo todo, que podia administrar tudo de casa e ainda assim ter tempo para o filho. João estava mudado, mais sorridente, mais ativo, mais comunicativo. Ele tinha começado a falar algumas palavrinhas simples, papa, tia, água, e cada palavra nova era comemorada como uma vitória. Bruno gravava tudo no celular. Mandava para os parentes distantes, postava em grupos de pais de crianças com síndrome de Down que ele tinha descoberto na internet. Ele tinha entrado nessa comunidade buscando informação e encontrou apoio, encontrou gente que entendia, que passava pelas mesmas coisas, que não julgava. Pela primeira vez, Bruno não se sentiu sozinho. Ele começou a participar de encontros desses grupos, levava João junto, conheceu outras crianças, outros pais, outras histórias. Viu famílias inteiras dedicadas, viu mães que largaram carreiras para cuidar dos filhos, viu pais que aprenderam fisioterapia em casa, viu amor em todas as formas possíveis. E viu também abandono. Viu crianças que foram rejeitadas, que viviam em instituições, que nunca tiveram uma família de verdade. Aquilo partiu o coração dele, pensar que ele quase fez isso com João, quase o abandonou emocionalmente, quase deixou ele crescer sem amor. Numa dessas reuniões, Bruno conheceu Helena, uma mãe solo de uma menina de 5 anos com síndrome de Down. Ela trabalhava 2 empregos para sustentar a filha. Não tinha ajuda de ninguém, mas era a pessoa mais feliz que ele já tinha visto. Como você consegue? Bruno perguntou depois da reunião, enquanto tomavam café. Helena sorriu. Eu não tenho escolha. Mas mesmo se tivesse, eu escolheria isso. Minha filha é a melhor coisa que já me aconteceu. Ela me ensinou o que é amor de verdade. Mas deve ser difícil, sozinha. É muito. Tem dias que eu choro no banheiro porque não aguento de cansaço. Mas aí ela vem e me abraça e tudo faz sentido de novo. Helena olhou para a filha brincando com João no chão. Essas crianças têm um dom. Elas amam sem cobrar nada, sem esperar nada, só amam. Bruno olhou para o filho e concordou. É verdade. Você tem sorte de ter percebido isso. Tem muito pai que nunca percebe, Helena disse.
Eu quase não percebi, Bruno admitiu, mas eu percebi. Quando chegou em casa naquele dia, Bruno encontrou Clarice na cozinha preparando o jantar. Ele entrou e abraçou ela por trás, surpreendendo. Bruno, o que foi? Ela perguntou rindo. Nada, eu só queria te agradecer. Por quê? Por ter sido a primeira pessoa a acreditar no João, a ver o potencial dele, a amar ele do jeito que ele é. Clarice se virou nos braços dele. Ele sempre foi incrível, você que não via. Eu sei, mas agora eu vejo. Bruno segurou o rosto dela. E eu vejo você também. Clarice ficou séria. Bruno, o que você está querendo dizer? Que eu tô me apaixonando por você. Ele confessou, não conseguia mais guardar. Ela arregalou os olhos e se afastou. Você não pode falar isso. Por que não? Porque eu trabalho aqui, porque tem uma diferença enorme entre a gente, porque isso é errado. Não é errado, sentimento não é errado. Bruno deu um passo na direção dela. Eu não tô te confundindo com nada, eu não tô te usando, eu tô sendo honesto. Eu me apaixonei por você e eu precisava falar. Clarice balançou a cabeça. Eu não posso fazer isso. Eu não posso me envolver com você. As pessoas vão achar que eu me aproveitei, que eu tô atrás de dinheiro. Que se danem as pessoas, eu não me importo com o que elas acham. Mas eu me importo, ela disse com a voz firme. Eu tenho minha dignidade, eu não vou ser vista como a empregada que seduziu o patrão. Você não é empregada, você é muito mais que isso. Bruno segurou a mão dela, mas ela puxou. Clarice, por favor, não me rejeita sem pelo menos pensar. Eu não preciso pensar, a resposta é não. Ela saiu da cozinha e subiu correndo para o quarto. Bruno ficou ali parado, sentindo o peito apertar. Nos dias seguintes eles mal se falaram. Clarice evitava ficar sozinha com ele. Saía do cômodo quando ele entrava. Respondia apenas o necessário. Bruno estava sofrendo, mas respeitava o espaço dela, não insistia, não forçava, só observava de longe. João sentia a tensão, ficou mais irritado, mais chorão, como se soubesse que algo estava errado entre os dois adultos que ele amava. Isso partiu o coração de Bruno. Ele não queria que o filho sofresse por causa dele. Uma semana depois, numa noite chuvosa, Bruno estava no escritório trabalhando quando ouviu uma batida na porta. Entra. Clarice entrou, fechou a porta e ficou parada ali. Bruno se levantou da cadeira. Eu pensei no que você disse. Ela começou, a voz baixa. E eu percebi que eu também sinto algo por você. Mas eu tenho medo. Medo de quê? De me machucar, de me decepcionar, de descobrir que era só uma ilusão. Ela cruzou os braços. Eu já fui machucada antes. Eu não sei se aguento de novo. Bruno se aproximou devagar. Eu não vou te machucar. Eu prometo. Você não pode prometer isso. Ninguém pode. Então eu prometo que vou tentar, que vou fazer tudo ao meu alcance para te fazer feliz, para te respeitar, para te amar do jeito que você merece. Ele segurou o rosto dela. Me dá uma chance, só uma. Clarice fechou os olhos, lágrimas escorreram. E se não der certo? E se der? Ele rebateu. Ela abriu os olhos e olhou para ele, depois assentiu devagar. Tá bem, vamos tentar. Bruno sorriu e a beijou. Foi um beijo lento, cuidadoso, carregado de promessas. Quando se afastaram, Clarice estava corando. Mas a gente vai com calma, sem pressa. Com calma, Bruno concordou. Os meses seguintes foram de descobertas. Eles começaram a namorar escondido no começo. Não queriam expor antes de ter certeza. Jantavam juntos depois que João dormia. Assistiam filmes no sofá, conversavam até tarde. Bruno conheceu a mãe de Clarice, uma senhora doce que morava num asilo. Ela tinha Alzheimer e não reconhecia a filha na maioria das vezes. Mas Clarice visitava toda semana mesmo assim. Bruno começou a ir junto, pagou um plano de saúde melhor para a senhora, contratou uma cuidadora particular, fez tudo o que podia para ajudar. Clarice ficou emocionada. Você não precisava fazer isso. Eu quis, ela é mãe de alguém que eu amo, Bruno disse, e Clarice chorou nos braços dele.
Eles assumiram o relacionamento depois de 3 meses. Bruno chamou a família para um almoço e apresentou Clarice como namorada. A reação foi mista. Alguns ficaram felizes, outros escandalizados. A irmã de Bruno foi a mais dura. Você tá louco, ela era empregada, as pessoas vão falar. Deixa falar. Bruno respondeu calmo. Ela não é mais empregada, ela é minha namorada, e eu espero que você respeite isso. Mas, Bruno, pensa bem, vocês são de mundos diferentes. Não somos do mesmo mundo. O mundo de gente que ama, que cuida, que tenta ser melhor. Ele segurou a mão de Clarice. E se você não consegue aceitar isso, o problema é seu, não meu. A irmã ficou calada. Os outros familiares aos poucos foram aceitando, principalmente quando viram como Bruno estava feliz, como João estava bem, como Clarice era uma pessoa boa. Bruno tirou Clarice oficialmente da função de empregada, contratou outra pessoa para cuidar da limpeza da casa. Ele não queria que ninguém mais visse Clarice como funcionária. Ela passou a ser apresentada como a namorada dele, a companheira, a pessoa que dividia a vida com ele. Ele também pagou a faculdade de pedagogia que ela sempre quis fazer, inscreveu ela numa universidade particular, comprou livros, notebook, tudo o que ela precisava. Clarice chorou quando recebeu a carta de aceite. Eu não acredito que está acontecendo. Está acontecendo, você merece. Bruno abraçou ela. Clarice começou a estudar à noite, saía depois do jantar e voltava perto das 11. Bruno ficava com João, colocava ele para dormir, fazia tudo sozinho. Era desafiador, mas ele adorava provar para si mesmo que conseguia, que era capaz de ser pai de verdade. João tinha 4 anos quando começou a perguntar sobre a mãe. Ele via outras crianças com mães e perguntava onde estava a dele. Bruno sentou com ele num dia e explicou com palavras simples. Sua mãe foi para o céu quando você nasceu. Ela te amava muito, mas não pôde ficar. João processou a informação e depois perguntou. E a tia Clarice? A tia Clarice te ama, como se você fosse filho dela. Bruno respondeu honesto. Ela é sua mãe do coração. João sorriu. Eu amo a tia Clarice. Eu também. Bruno confessou. Naquela noite, quando Clarice voltou da faculdade, Bruno estava esperando ela na sala. Preciso te falar uma coisa. Ela sentou ao lado dele, parecendo preocupada. Aconteceu algo? O João perguntou sobre a mãe hoje. E o que você disse? A verdade que ela morreu, mas que você é a mãe do coração dele. Bruno segurou a mão dela. E eu percebi que eu quero que você seja mais que isso. Eu quero que você seja minha esposa. Eu quero que a gente seja uma família de verdade. Clarice arregalou os olhos. Bruno, eu não tenho anel, eu não planejei isso, mas eu não aguento mais esperar. Ele se ajoelhou na frente dela. Casa comigo, Clarice. Faz de mim o homem mais feliz do mundo. Deixa eu passar o resto da vida te amando, cuidando de você, construindo uma vida ao seu lado. Clarice estava chorando, soluçando. Você tem certeza? Absoluta. Ela assentiu várias vezes. Sim, eu caso com você. Bruno levantou e a beijou. Foi um beijo molhado de lágrimas, de felicidade, de promessas. Eles se casaram 4 meses depois, numa cerimônia pequena num jardim, só família próxima e amigos. Clarice usou um vestido simples, mas lindo, flores no cabelo, sorriso no rosto. João foi o pajem. Entrou no corredor tropeçando, caindo, levantando e rindo, carregando as alianças numa almofadinha que ele quase derrubou 3 vezes. Todos riram, todos choraram. Foi perfeito na imperfeição. Bruno chorou quando viu Clarice entrando. Ela estava radiante, mais bonita do que nunca. Não pela roupa ou maquiagem, mas pela felicidade que emanava dela. Quando ela chegou ao altar, ele segurou as mãos dela. Você tá linda. Você também. Ela respondeu rindo no meio das lágrimas. A cerimônia foi emocionante. Eles escreveram os próprios votos. Bruno falou primeiro, a voz trêmula. Clarice, você entrou na minha vida como um anjo disfarçado. Eu não sabia que precisava de você até te conhecer.
Você me ensinou a ser pai, me ensinou a amar, me ensinou a ser humano de novo. Eu prometo te amar todos os dias, te respeitar, te honrar, te fazer feliz. Prometo ser o homem que você merece, o marido que você escolheu, o pai que nosso filho precisa. Clarice limpou as lágrimas antes de falar. A voz saiu embargada, mas firme. Bruno, você me deu algo que eu achei que nunca ia ter. Uma família, um lar, um amor verdadeiro. Você me viu quando ninguém via, me valorizou quando ninguém valorizava, me amou quando eu achava que era impossível ser amada. Eu prometo estar ao seu lado sempre, nos dias bons e nos ruins. Prometo amar você e o João com tudo que eu tenho. Prometo construir uma vida linda ao seu lado. Prometo nunca desistir de nós. Não tinha olho seco ali. Todos estavam emocionados. Quando o padre disse que podiam se beijar, Bruno puxou Clarice e a beijou com paixão, com amor, com gratidão. João bateu palmas, gritando: "Beijo, beijo!" Todos riram. A festa foi em casa, no jardim decorado com luzes e flores. Teve comida boa, música, dança. Bruno dançou com Clarice a valsa dos noivos, depois dançou com João, carregando o menino no colo enquanto ele ria e pedia para rodar. Foi a noite mais feliz da vida de Bruno. Ele olhou ao redor e viu tudo que tinha construído, tudo que quase perdeu, tudo que valia a pena. A vida seguiu. Clarice se formou em pedagogia com honras. Bruno foi na formatura e gritou o nome dela quando chamaram. João também gritou. Foi constrangedor e perfeito. E ela conseguiu emprego numa escola especializada. Começou a trabalhar com crianças com necessidades especiais. Virou referência, dava palestras, orientava pais, fazia diferença na vida de muita gente. Bruno continuou com os negócios, mas priorizava a família. Ele nunca mais deixou o trabalho consumir tudo. Aprendeu a delegar, a confiar nos sócios, a estar presente. João cresceu. Foi para a escola regular com suporte. Aprendeu a ler e escrever. Devagar, mas aprendeu. Tinha dificuldades, mas tinha amor, tinha apoio, tinha uma família que acreditava nele. Ele fez amigos, participou de festas, teve uma infância feliz dentro das possibilidades. Num sábado à tarde, João com 7 anos, eles estavam no parque. João brincava no escorregador. Clarice estava ao lado dele ajudando. Bruno observava sentado no banco. Ele pegou o celular e abriu a pasta de vídeos antigos, aqueles das câmeras escondidas que ele tinha instalado anos atrás. Assistiu de novo a cena que mudou tudo. Clarice de joelhos com os braços abertos, João caminhando até ela, o sorriso nos rostos dos dois. Ele lembrou da dor que sentiu naquele dia, da vergonha, da culpa, de como aquela imagem o destruiu e reconstruiu ao mesmo tempo. Olhou para frente e viu a mesma cena, só que ao vivo, só que real. Só que agora João era maior, mais forte, mais confiante. Ele correu até Clarice e pulou nos braços dela. Ela girou com ele, ambos rindo alto. Bruno sentiu os olhos encherem, guardou o celular e levantou do banco. Caminhou até eles e abraçou os dois, ali no meio do parque, cercado de gente, cercado de vida. "Eu amo vocês", ele disse. "A gente também te ama", Clarice respondeu. "Muito." João completou com aquela fala arrastada, mas cheia de amor. Bruno beijou a testa dos dois, sentiu o coração transbordar. Ele tinha quase perdido tudo por medo, por orgulho, por covardia, mas teve uma segunda chance e não desperdiçou. Aprendeu que amar não é sobre perfeição. É sobre presença, é sobre escolher todo dia estar ali, é sobre abrir os braços mesmo quando dói, é sobre acreditar mesmo quando é difícil. Aprendeu que família não é só sangue, é escolha, é construção, é amor que se renova todo dia. Aprendeu que o sucesso verdadeiro não está em contas bancárias, está em abraços apertados, em risadas altas, em jantares em família, em noites mal dormidas cuidando de quem está doente, em comemorações de pequenas vitórias.
Aprendeu que ele não precisava ser perfeito para ser um bom pai, só precisava estar presente, só precisava tentar, só precisava amar. E ele amava tanto que doía de tão bom. Quando voltaram para casa naquele dia, já no fim da tarde, João dormiu no carro. Bruno carregou ele no colo até o quarto. Clarice ajudou a tirar o tênis, cobriu ele com o cobertor. Eles ficaram ali parados por alguns minutos, só olhando o menino dormir, a respiração calma, o rosto tranquilo. Ele está crescendo tão rápido, Clarice sussurrou. Tá, Bruno concordou. E eu não quero perder nenhum momento. Você não vai perder, a gente não vai. Ela segurou a mão dele. Desceram juntos para a cozinha. Clarice preparou o jantar. Bruno ajudou. Eles trabalhavam em sintonia, como uma equipe que se conhece há anos. Jantaram conversando sobre o dia, sobre os planos para o fim de semana, sobre as coisas simples que tornam a vida especial. Depois lavaram a louça juntos, arrumaram a cozinha, subiram para o quarto. Deitaram na cama abraçados, cansados, mas felizes, em paz. Bruno olhou para o teto e pensou em tudo que tinha vivido, em tudo que tinha mudado, em como a vida era imprevisível. Ele instalou câmeras para espionar, achando que ia descobrir algo ruim, mas descobriu a verdade sobre si mesmo, descobriu que estava falhando, descobriu que precisava mudar. E mudou. Virou um pai presente, um marido dedicado, um homem melhor. Tudo porque uma mulher simples, de uniforme puído, entrou na vida dele e mostrou o que realmente importava. Tudo porque ele teve coragem de assistir aqueles vídeos, de encarar a própria falha, de pedir ajuda, de mudar. Clarice se mexeu ao lado dele, encostou a cabeça no peito dele. No que você está pensando? Em como eu tenho sorte, Bruno respondeu, passando a mão no cabelo dela. De ter você, de ter o João, de ter essa vida. A sorte é minha, ela disse. Nossa, ele corrigiu, beijando a testa dela. Ficaram ali em silêncio até o sono chegar, abraçados, completos. Nos anos seguintes, a vida continuou seu curso com altos e baixos, com desafios e vitórias, mas sempre com amor. João continuou crescendo, se desenvolvendo, surpreendendo. Ele tinha limitações, mas tinha capacidades também. Ele era carinhoso, engraçado, inteligente à sua maneira. Ele adorava desenhar. Passava horas fazendo rabiscos que para ele eram obras de arte. Clarice colava todos na geladeira, transformava a cozinha num museu. Ele adorava música, dançava pela casa inteira, sem vergonha, sem medo de errar, só sentindo. Ele adorava abraçar, vivia grudado nos pais, em Clarice principalmente. Ela era o porto seguro dele, o colo que sempre estava disponível. Bruno olhava para aquilo e sentia uma gratidão infinita. Pensava em como quase desperdiçou tudo, em como quase deixou o medo vencer. Mas não deixou. Ele escolheu enfrentar, escolheu mudar, escolheu amar. E essa escolha fez toda a diferença. Ele aprendeu que ser pai de uma criança com síndrome de Down não era um fardo, era um presente, era uma oportunidade de aprender sobre amor incondicional, sobre paciência, sobre celebrar cada pequena conquista como se fosse a maior do mundo. Aprendeu que João não era definido pela síndrome, ele era muito mais que isso. Ele era um menino único, especial, cheio de luz. E ele também aprendeu sobre Clarice, sobre a força que existe nas pessoas simples, nas pessoas que não têm nada, mas dão tudo, nas pessoas que amam sem esperar recompensa. Ela tinha entrado na vida dele como empregada e se tornado a peça mais importante, a base que sustentava tudo, o amor que curava as feridas. Ele não conseguia imaginar a vida sem ela, nem queria tentar. Numa noite, já com João dormindo, Bruno e Clarice sentaram no sofá da sala. Ele com a cabeça no colo dela, ela passando a mão no cabelo dele. Você se arrepende de alguma coisa? Ele perguntou. De ter aceitado trabalhar aqui, de ter se envolvido comigo, de ter casado? Clarice pensou por um momento. Não, de nada. Tudo o que aconteceu me trouxe até aqui, e aqui é onde eu quero estar.
Mesmo com todas as dificuldades, com tudo que a gente enfrentou, principalmente por causa disso, as dificuldades nos tornaram mais fortes, mais unidos. Ela se inclinou e beijou a testa dele. Eu não mudaria nada. Eu mudaria uma coisa. Bruno disse. Ela arqueou a sobrancelha. Eu teria te visto antes, teria percebido o João antes, teria acordado antes, mas tirando isso, não mudaria nada. Clarice sorriu. Você acordou no tempo certo, no tempo que era para ser, e isso é o que importa. Eles ficaram ali até tarde, conversando, rindo, se amando, construindo mais memórias para guardar para o resto da vida. E quando finalmente subiram para dormir, Bruno parou na porta do quarto de João, abriu devagar e esprou lá dentro. O menino dormia tranquilo, abraçado no ursinho, o rosto sereno, o peito subindo e descendo no ritmo certo. Bruno entrou, chegou perto da cama, se inclinou e beijou a bochecha do filho. Papai te ama mais do que tudo nesse mundo. Obrigado por me ensinar a ser pai. Obrigado por existir. Obrigado por me dar uma segunda chance. Ele sussurrou tão baixo que só ele mesmo ouviu. Saiu do quarto, fechou a porta com cuidado e foi para o próprio quarto, onde Clarice já estava deitada esperando. Ele deitou ao lado dela, puxou ela para o abraço, fechou os olhos e agradeceu em silêncio por tudo, por cada erro que o trouxe até ali, por cada acerto que construiu aquela vida, por cada pessoa que fazia parte daquela história. Ele tinha aprendido a amar, tinha aprendido a ser pai, tinha aprendido a ser humano de verdade. E tudo começou no dia em que ele instalou câmeras escondidas para espionar a empregada. No dia em que ele achou que ia descobrir algo terrível, mas descobriu a maior verdade da vida dele, que o amor estava ali o tempo todo, escondido na pessoa mais improvável, esperando para ser visto, esperando para ser vivido, esperando para transformar tudo. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.